Pois bem, capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus tem toda a autoridade. É a autoridade da palavra prevalecente sobre a igreja e não a igreja sobre a palavra. Quem determina o que é pregado não é a igreja. Quem determina o que é pregado é a palavra. É a palavra. Diga, é a palavra. É a palavra. E é assim em nossa vida. Abençoado não é aquele que tem uma fé que seleciona. Olha, a Bíblia aqui, amém. O Senhor é meu pastor, amém, glória a Deus. Servir ao Senhor, fiel com alegria. Não, isso aqui deixa para depois. Não, fiel à palavra. Sola Escritura e tota Escritura. Pois bem, o tema desta manhã, para entender os propósitos de Deus e cumprir as missões mundiais, somente pela obra que Cristo faz. Versículos 13 a 15 de Atos capítulo 13. Diz a palavra inspirada de Deus: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. Note agora, amado, você vai perceber que do capítulo 13 em diante, agora Saulo é chamado de Paulo. Qual é a razão disso, pastor? É porque ele se converteu e aí deixou de ser Saulo para Paulo? Nada mais errado do que isso. Saulo era o nome judaico, Paulo era o nome para os helênicos. Então simplesmente Lucas está nos indicando que agora o campo missionário é outro. Agora Paulo está se voltando para o mundo helênico, para os romanos, para o mundo de fala grega. Então não havia mais razão de continuar sendo chamado Saulo, uma vez que ele tinha um nome para esse grupo, que era Paulo. Então agora o Paulo, que é o Saulo convertido, diz que eles dirigiram-se a Perge da Panfilha. Porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, na verdade, voltou para Jerusalém. E por que Lucas está fazendo esse registro? Para lavar roupa suja? Não, apesar que a Bíblia é imparcial. A Bíblia mostra o pecado das pessoas para que nós tenhamos temor. Mas serve de pano de fundo para a celeuma que vai haver depois, mais para frente. Então esteja ciente que João Marcos abandonou o barco aqui. Versículo 14. Mas eles, atravessando-se de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Pastor, Paulo, Barnabé não tinha muita criatividade não, né? Porque eles saíram lá do meio dos judeus, foram para o mundo helênico, e quando chegaram lá, vai logo para uma sinagoga. Não tinha outro lugar para ir não, para pregar? É porque a pregação começa dos judeus em diante. Começa do povo judeu em diante. Há uma promessa para o povo judeu que nós vamos ver hoje. Por isso, começa da sinagoga em diante. Que Deus comece a falar aos nossos corações. Vamos orar agora, rapidamente, para pedir a iluminação de Deus, pedir que Deus capacite, pois nenhum pregador é suficiente para pregar se não for o Espírito Santo. Pai, abençoe esta hora, Pai. Fala ao coração dos teus filhos, fala ao coração das tuas amadas ovelhinhas, fala ao coração de cada família, também aqueles que nos ouvem pela internet, Pai. O João Batista proclamou que diminua eu para que tu cresças. Esta é a razão de estarmos aqui, é ver Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo, a obra que o Espírito faz, tomar corpo em nossa vida e a partir da nossa vida. Então, Senhor Jesus Cristo, a obra é tua, o mover é teu,
O avivamento só acontece se tu o deres. O que podemos fazer é que estamos agora fazendo, que é orando e pedindo isto, e buscando viver integramente perante a tua palavra. Então usa os lábios do pregador e toca os corações dos ouvintes, para que haja concordância num só espírito, numa só fé. Em nome de Jesus oramos, e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Amada igreja de Jesus, povo santo, eleitos, predestinados em amor, pedras que vivem. Estamos na segunda etapa do mapa de Atos dos Apóstolos. Agora o Evangelho começa a sair da Judéia, Jerusalém, Samaria, para alcançar os confins da terra. Palavra maravilhosa de esperança que chegou à tua vida também. E pela palavra de Deus, disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada mais que pode dar liberdade à vida, senão a palavra do Senhor. Dizem os mundanos, mas vocês cristãos são caretas. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Você é fumante? Sou. Quantos dias você consegue ficar sem fumar? Uma semana já estou crise de abstinência. Eu fumo sem fumar a vida toda, porque o cigarro não me prende. Você bebe álcool? Eu bebo, toda hora. Quanto tempo fica sem beber? Não dá não. Tem que entornar todas. E parece que você é que é preso, né? Porque eu já fui liberto em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Você é que é livre em Cristo Jesus, amado. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele, somente a Ele. Obrigado, Pai, por esta palavra. Palavra que correu o mundo e agora chegou à nossa vida. Então nós estamos nos passos dos missionários, nos passos dos apóstolos, nas pegadas dos apóstolos, vendo o caminho das missões, entendendo que a igreja cristã, desde o berço, é essencialmente, portanto, missionária. A igreja é missionária, faz parte da formação, da estrutura, da espinha dorsal da igreja. É a vida normal da igreja, é pregar a palavra. Por isso, a melhor tradução para as ordens de Jesus não é ide. Podemos falar ide, não tem problema, mas a melhor tradução do grego é indo. Porque ide dá uma sensação que você marcou e você vai. Olha, vamos marcar pontualmente alguma coisa, ide, vamos lá. Agora indo não, você indo para lá, indo para cá, vivendo a vida, você está pregando a palavra de Deus, amado. A tua vida é a Bíblia aberta para a glória do Senhor. Então indo, pregai o Evangelho. Então a igreja pregadora, que não é apenas quem tem dom de ser mestre, aí uma outra área é dom para ensinar, é dom para pastorear. Pregar é a igreja total, todos temos que pregar e anunciar, evangelizar. Então devem ter os seus membros a visão das necessidades do mundo, porque teologia se faz respondendo às necessidades do mundo. Às vezes nascem teologias erradas, não é verdade? O liberalismo teológico e outras tantas, para não entrar e não poder explicar aqui por causa do tempo, não vou citá-las, mas também se fazem teologias erradas. Mas nós devemos primar pela boa doutrina e dar a resposta ao mundo que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que ao mesmo tempo que somos missionários, nós já fomos evangelizados. Você já foi evangelizado, mas
Precisamos continuamente da palavra. Não é, fui evangelizado, agora estou solto, vou viver no mundo. Não, nós vivemos da palavra. Nós nos movemos pela palavra. Nele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Se você vive para ele, amado, a tua vida está com um bom propósito. Então, percebendo essas nuances e necessidades que há no mundo, o cristão, como Pedro ensinou, tem a resposta nos seus lábios da esperança que há em vós. Qual é a esperança que está na tua vida? Porque alguns filósofos desesperançosos acham que o mundo dá voltas e voltas e nunca vai ser diferente, não tem razão para ser, e você sabe, acha que veio do macaco, e como veio do macaco, fruto de uma seleção natural, fruto de uma ordem aleatória, que tem um bingo, o bingo da história são os milhões de anos que eles dão. Então você veio de um bingo aí, então quem veio de um bingo não tem um propósito de vida. Mas se você sabe que alguém te criou, esse alguém que te criou tem um propósito com a tua vida, amado. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas nele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No início ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e disse Deus. Amado, e quando Deus disse, tudo tomou forma. A tua vida também tomou forma. Por isso, todos os aniversários são ótimas oportunidades de você pensar, por que estou aqui? Por que nasci? Deus tem um plano com a minha vida. Somos criaturas de Deus. O sopro da sua boca, Nefesh Hayah, Ele soprou o sopro da vida na tua vida. Amado, a vida de Deus está em você, amado. A respiração que você tem é uma ligação direta com Deus, é o sopro da boca de Deus. Então assim você vai responder ao mundo a esperança que você tem. É Cristo em nós a esperança da glória. E precisamos entender o desejo, cultivar o desejo de orar e de nos doarmos em obediência para a extensão desta palavra, ou seja, a extensão do reino, para o cumprimento da obra missionária. Você percebe como quem entende bem a missão entende a sua própria vida. Quem entende bem a missão entende o que está fazendo nesse mundo, amado. Você não acorda só para trabalhar, pagar conta, dormir, acorda, segunda-feira vamos trabalhar, vamos lá, vamos trabalhar dia de segunda-feira, acordou, agora final de semana, vamos sentar para beber um vinho e comer um petisco, acabou a vida, trabalha de novo, volta, não, agora vamos comer. Amado, isso não é a vida. Deus tem um propósito maior com você, amado. Você é um chamado, é um eleito de Deus. Deus tem propósitos com a tua vida, amado. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Quando os olhinhos fecharem aqui, vão se abrir na glória eterna com o Senhor Jesus. Vamos arrebanhar almas. Vamos montar aí uma caravana para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso, precisamos saber, se dá através da ação do Espírito Santo. Somente pelo agir do Espírito de Deus, a igreja terá sucesso na obra missionária. Porque somente através do Espírito de Deus, o cristão consegue ser cristão. Somente pela ação do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo, da justiça, que conforta, que trabalha em nossos corações, pela palavra de Deus, nós conseguimos vencer o pecado, vencer o mal, as armas do mundo, vencê-las. Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, se você tem o conhecimento de Deus por intermédio da palavra, o Espírito Santo trabalha na tua vida. Jesus disse: é necessário que eu vá, que eu volte, para que vos possa enviar o Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. É o Espírito quem trabalha na tua vida, amado. Você bota lá o pezinho fora
né, do trilho, e o Espírito começa. Olha, é interessante isso, amado. O cara olha lá, 3 fatias de lasanha, já quer comer a carne da lasanha, e o Espírito começa a trabalhar. Filho, você está fazendo errado. Filho, você não pode fazer isso. Está falando mal do cara que fuma, mas todo dia está no McDonald's comendo Big Taste. Não é? Olha lá. Fala mal do cara que está lá dando trago dele. Está errado. Mais de 5.000 substâncias naquele troço ali. Mas depois você não sai do Burger King. Tira as férias do Burger King, cara. Tira as férias, vai para onde? Vou lá para Cartagena. Vou lá para Argentina. Vai nada, vai ficar dentro do Burger King. Amado, que Deus nos livre disso, em nome de Jesus, amado. Mas que o Espírito trabalha, o Espírito trabalha, amado. Então, precisamos pensar e meditar na obra do Espírito Santo. Afinal, estamos vivendo o ministério do Espírito. Hoje é o tempo da ação do ministério do Espírito Santo. Por isso Jesus falou acerca do noivo que lhe seria tirado, que nesse tempo seria necessário o tempo do jejum, porque hoje é o ministério do Espírito Santo. Então, vamos lá, Atos capítulo 13, versículos 1 a 4, diz assim: havia na igreja de Antioquia, vamos ver como o Espírito trabalha, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que cresceu com Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, Lucas começa a mostrar a diversidade da igreja, a profetas, a mestres, a pessoas de toda a natureza, com dons diferentes. Se você linkar isso com o apóstolo Paulo em Coríntios 12, você vai entender o quê? Que o Espírito é um só, que distribui os dons. Isso aqui não é dom natural. Nós não cremos no dom do Espírito. Gente, se você não crê nos dons do Espírito Santo, pelo amor de Deus, a igreja está conduzida por quem? São os dons humanos. O culto é o que? Um showman. Então, pregador é quem faz o curso com o Reinaldo Polito e aprende a falar bem, inconstitucionalissimamente. O arcebispo de Constantinopla precisa ser desarcebispo constantinopolizado. Quem bem desarcebispo constantinopolizar o arcebispo de Constantinopla, bom desarcebispo constantinopolizador será. Aleluia. Se você falar essa frase, você pode pregar na igreja. São os dons dos homens. Não, amado. Pregador é pelo dom do Espírito Santo de Deus. Para orar é o dom do Espírito, evangelizar, capelania. Tem orado por isso, Senhor. Levanta pessoas com dons de capelania hospitalar. Dons de capelania hospitalar. Quanta gente sofrendo no hospital, precisando de alguém, de uma palavra, precisando de um amor, de um abraço, de uma palavra amiga, em momentos que as pessoas estão frágeis. Então, Lucas começa a mostrar a obra do Espírito Santo, amado, profetas e mestres, amado, que Josué foi lá reclamar com Moisés: tem aí pessoas profetizando no meio do povo. Ele ainda estava meio ainda cru, você sabe, Moisés falou: tomara todo o povo de Deus profetize. Amado, tomara que no meio da igreja de Jesus se levantem mestres, profetas, evangelistas, missionários, pregadores. Você sabe, quem tem que brilhar na obra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que brilhar na obra de Deus é a glória de Deus. É a glória de Deus. Enquanto os homens se colocarem no lugar de Deus, olha, aqui naquela igreja, o cara sou eu. Então Deus fala: tá bom, vai lá, cara, vai lá que eu não vou contigo não. Quem tem que ter a glória é o Senhor Jesus, amado. A organização não é uma coisa desorganizada que, sabe, todo mundo fala ao mesmo tempo e todo mundo manda, todo mundo não sei o quê, sabe, não, tem organização. A obra de Deus tem ordem e decência. Cada um tem o seu papel. É igualzinho um casamento, marido e mulher. Muitos problemas se dão porque os papéis se misturam. A obra de Deus tem organização. Mas quem brilha é o Senhor Jesus Cristo, amado. A glória dele, diga amém por isso. Olha tanto aqui o versículo 1, versículo 2 a 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Você veja que o Espírito Santo aqui ainda chama ele de Saulo, né? Ou seja, já era convertido e é chamado de Saulo.
separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, esse impor das mãos não é que tem alguma coisa mística, eles estavam repartindo a bênção do Senhor, estamos em concordância, vá lá filho, estamos abençoando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então você veja que Lucas está salientando que Deus está usando os homens, mas quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Mas quando você estiver entregando um folhetim, orando por alguém, dando uma palavra, será o Espírito Santo que estará usando a tua vida, amado. Ah, pastor, mas eu não sou digno, porque eu outrora fui, fiz assim, assim. Paulo responde: quem é suficiente para estas coisas? Paulo está falando que o crente em Jesus é cheiro de vida para os que creem e se torna cheiro de morte para os que negam a palavra. Mas quem é suficiente em si, na sua humanidade, para ser cheiro de morte para outro? Quem? Trapo de imundície, pecador igual a todo mundo. Quem, por si só, tem a condição de se postular diante das pessoas e falar: abra a Bíblia que agora eu vou falar em nome de Deus, Yud Reva Virre, Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Quem? Se não fosse pela graça de Deus. Então Paulo responde: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Então, amado, coloque-se à disposição de Deus, que Deus vai usar a tua vida, amado. Coloque-se à disposição de Deus e jogue todo o racionalismo, todos os pensamentos contrários que tentam te afastar da obra de Deus, que tentam te afastar de ser um vaso nas mãos do Senhor. Então quer dizer que você vê uma pessoa lá agonizando, quase morrendo já, não tem Jesus, você não vai falar de Jesus para aquela pessoa, vai deixar ela morrer. Qual é o destino eterno desse ser? A palavra está na tua boca, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus, amado, haverá salvação, haverá o poder de Deus, porque, amado, é Deus quem coloca a palavra poderosa na tua boca, amado. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, enviado, pois, pelo Espírito Santo, Deus vai usar a tua vida, Deus vai curar pessoas através de você, Deus vai libertar cativos por você, Deus vai consolar os que choram por você, os que estão em pranto de luto vão ter alegria quando tiver a tua presença, porque junto com a tua presença chegará Deus nestas vidas, amado. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso é missão. Então, em Mateus, a ordem foi: fazei discípulos de todas as nações. E a promessa foi: sou Deus Emanuel, estarei convosco todos os vossos dias. Ah, amado, pensam um dia que Jesus não esteja? Não está, não existe. Ele está sempre com você. Em Marcos ele disse: ide, ou indo, e pregai. E a promessa: os sinais poderosos irão acompanhar aqueles que creem. Em Lucas, a ordem foi: preguem o arrependimento, preguem a mudança de conduta. E a promessa: sereis revestidos pelo poder de Deus. Ninguém pode pregar arrependimento se não for pelo poder de Deus. Ninguém pode pregar o arrependimento se não for um arrependido. Ninguém pode pregar a mudança de atitude se as suas próprias não foram transformadas. Você é o que é pela graça de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Você é um canal do fluir de Deus. Você não é uma represa de bênçãos, você é um canal. Gente que é uma represa, recebe a bênção, não fala para ninguém. Fala para todo mundo, amado. Conta. Pastor, mas a minha esposa é muito chata. Ela prega na fila do supermercado, ela prega na fila do açougue,
ela prega na fila do hospital, ela prega não sei aonde. Amado, Deus vai usar as vossas vidas em todos os lugares, amado. Que Deus encha a tua boca com a sua palavra, amado. Fala aí para o teu amadinho irmão, que Deus encha a tua boca com a sua palavra. Que Deus coloque na tua boca a palavra dele. Prega, o poder de Deus estará na tua vida, amado. O poder de Deus vai libertar, vai curar, vai sarar, vai converter vidas. Em João a ordem é: eu vos envio, eu vos envio. Ninguém pode falar em nome do outro se não for embaixador. Ninguém pode falar em nome do outro se não estiver devidamente legalizado. Ele legalizou dando a ordem: eu estou enviando você. Ide, pregue, fale, anuncia. E vocês receberão para isso o Espírito Santo. Em Atos 1,8 ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então você é testemunha de Jesus, amado. Diga: eu sou testemunha de Jesus. Com as tuas palavras, com as tuas atitudes, com a tua vida, amado. A tua vida precisa testemunhar a glória de Deus. Então o Espírito Santo, desde o berço, dirige a igreja para as missões. Nós temos muitas missões a cumprir. Temos muitos papéis na sociedade a cumprir. Muitos papéis no mundo a realizar. Em todos eles precisamos de Deus e da sua graça. Então o Evangelho vai enfrentar, assim como enfrentou nesta obra missionária, resistências por parte do mundo, por parte dos incrédulos, por parte de religiosos. Aqui o caso era um judaísmo falso, um falso profeta, um homem que pervertia os caminhos do Senhor. Ali estava, como explicamos algumas semanas, o ponto de virada. O Evangelho iria se expandir, e sempre nesse ponto de virada coisas acontecem para tentar impedir. Você viu a pessoa que diz: nossa, estava quase lá, eu quase cheguei, estava na portinha, quase foi, e no final a coisa degringolou. Às vezes essa é a história de muitos de nós. Talvez em alguma área da vida todos nós tenhamos alguma coisa assim. No ponto da virada a coisa aconteceu, mas amado, em nome de Jesus, Deus vai levar a tua vida adiante para a glória do Senhor. Você está vivendo com um propósito maior. Então em 6:10 diz a palavra do Senhor, Atos 13, 6 a 10, diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ele queria ouvir, ele queria mais de Deus, estava sedento. Mas opunha-se Elimas, o mágico, que assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, olha, mas essa autoridade aqui é tremenda, hein? Se jogasse um Saulo hoje aí no meio das igrejas, vou te falar uma coisa, ia ser a mimizada para todo lado. Olha o que esse homem fez. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ô irmãozinho, por favor, não faz isso não. Eu peço desculpa já antecipadamente por você estar tentando afastar da fé, irmãozinho. Por favor, não faz isso não. Foi isso? Ó, filho do capeta, demoniado, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Gente, é necessário uma graça especial para um discernimento desse tamanho. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: a autoridade deste homem era tão grande, que diz que veio névoa, escuridade nos olhos daquele falso profeta, ilusionista, mágico, sei lá o quê, e ele não ficou enxergando nada por alguns dias.
que a referência dos astrólogos era o sol. Então, Paulo disse: você vai ficar sem ver o sol alguns dias. Você vai perder a sua referência que você tem usado para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas. Ele foi lá no ponto fulcral, destruiu as armas do inimigo. Amado, a resistência acontece, mas o poder de Deus será maior na tua vida, amado. De uma forma ou de outra, pela graça e misericórdia, o Senhor há de nos conceder autoridade, graça especial, pelo poder que há no Espírito Santo, pelo nome de Jesus, para que o Evangelho avance, para que a obra aconteça, para que vidas sejam salvas, para que pessoas conheçam o amor de Deus, para que pessoas conheçam a graça restauradora do Cristo ressurreto. Então, depois deste evento de expansão do reino de Deus e a resistência devidamente quebrada, no sermão inaugural de Paulo, que nós começamos a ler a partir do versículo 13 em diante, Paulo começa o sermão com uma lembrança histórica da iniciativa de Deus em escolher e salvar Israel. Estamos aqui agora num panorama geral, parte introdutória, panorama geral para o barco que vamos subir. Estou lhe convidando a subir no barco comigo. Qual barco? Paulo mostra uma lembrança histórica da iniciativa de Deus em escolher Israel. Então eu quero lhe dizer uma coisa, ovelhinha amada: traga às memórias o que te pode dar esperança. Se você olhar para a história da sua vida, você vai perceber o quanto Deus sempre cuidou de você, o quanto sempre Deus agiu na tua vida. Às vezes parecia que você estava lá, malogrado, assombrado, sozinho, choroso, meio, sabe, barro, meio tijolo, estava andando, parecia pegada da areia, só viu lá uma pegada, mas amado, aquela pegada era Deus te carregando no colo, era Deus cuidando e tratando as suas feridas. Se você olha para a história da sua vida, você vai poder você mesmo responder: Deus sempre cuidou da minha vida, amado. Sempre cuidou. Então Paulo começa a trazer à memória as pessoas e mostrar a ação de Deus na história. Nós não estamos aqui por um acaso, caído de paraquedas, acordei, estou aqui, estou vivo, vim no macaco. Não, amado. O avô de alguém aí já foi macaco? Acho que não, né? E o avô do avô? E o avô do avô do avô do avô? E lá no final, será que alguém teve um avô chimpanzé? Babuíno? Não, amado. Porque lá no princípio de tudo criou Deus do barro o homem Nefesh Hayah, e passou a ser o homem fôlego de vida. Sempre foi Deus em tudo, desde o início da história. Assim como ele esteve no início da história, está lá na consumação dos séculos. Depois Paulo faz um resumo da morte e ressurreição de Jesus, apresentando-a como cumprimento das Escrituras, e termina com a exortação para aceitarem a oferta do perdão e de graça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por meio da fé. Ou seja, o Deus, irmãos, o Deus que agiu na história, o Deus que agiu em Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que cuidou do seu povo, esse Deus enviou Jesus. Esse Jesus morreu e ressuscitou, não ficou no túmulo, seu corpo não viu ressurreição, não viu corrupção, e por meio dele há salvação para todo o que nele crê, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E quando o público começou a se expandir e começou a chegar gentio de todo lado, gentios que não eram prosélitos ao judaísmo e nem chamados, conhecidos como tementes a Deus, porque haviam aqueles que não eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, mas eles admiravam o judaísmo, eram considerados que temiam a Deus. Quando começou a chegar gente de todo lado, alguns judeus falaram: essa história não está boa, não gostei desse negócio, não. Vamos fechar a porteira, não pode deixar essa gente entrar. Nós vamos perder o nosso privilégio, vamos perder o nosso cargo de povo especial. E começaram a rixa, a briga e a resistência.
Amado, quando Deus estiver usando você para fazer uma obra, haverá resistência. É impressionante. Você está lá obedecendo a Deus, fazendo um barco no deserto, o primeiro córrego de água, 55 quilômetros, e vai passar, velho maluco, está fazendo um barco no deserto. É que Deus falou que vai vir chuva aí. Ainda mandou botar um casal de cada bicho. Esse velho está caduco. As resistências virão. Mas, amado, se você sabe o que Deus tem para a tua vida, Deus vai te usar, amado. Se você sabe qual é a missão que Deus tem a você, Deus vai usar a tua vida, amado. Então, amado, as resistências serão vencidas. Diga, eu creio nisso. Então, a ideia central de todo o assunto que estamos tratando, chegamos à ideia central. Deus escolheu Israel para ser luz para as nações, expandindo o evangelho até os confins da terra. Deus cumpriu as suas promessas ao enviar o Salvador Jesus e ressuscitá-lo dentre os mortos, havendo salvação única e exclusivamente pela fé nele. João 3,16 comprova. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, a lei não tem poder para salvar. Os mandamentos mosaicos não têm poder para salvar. Deus vence o pecado e a morte por meio da morte e ressurreição de Jesus. A salvação se dá por meio da fé nele. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram novas. Olha, amado, eu só vejo nova criatura aqui na minha frente, amado. Eu só vejo gente regenerada. Quando eu olho para o irmão olha para mim, e nós não temos que procurar defeitos. Aquele irmão ali é careca, aquele irmão ali não tem dente, aquele irmão ali tem um chulé, só a misericórdia de Deus. Às vezes nós queremos procurar chulé dos irmãos, não é verdade? Tipo assim, procurar os defeitos, para apontar os defeitos. Amado, antes de você apontar o chulé do irmão, olhe para o teu bafo. Eu vou te falar uma coisa, tem uns irmãozinhos com um bafo sinistro. Somos nova criatura, amado. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, amado. Quando alguém estiver porventura na carne, em primeiro lugar, ore pelo irmão. Se for alguma coisa que esteja afetando a igreja, chama o irmão, leva a presença dos presbíteros da igreja, para que haja o confronto ao pecado. A palavra nos dá todos os passos, mas não vamos viver no ministério da acusação. Nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação. Então, somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja é que teremos condições de realizar esta grande tarefa, a tarefa das missões mundiais. Pense em tudo que pode acontecer nessa tarefa. Aqui estamos abordando alguns poucos aspectos, mas a vida é muito grande, os problemas são diversos, as lutas são tremendas, coisas inesperadas acontecem. No meio disso tudo, será pela obra do Espírito Santo que teremos condições de realizar a tarefa das missões mundiais. Versículos 16 até 20, parte A do versículo 20. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que bem temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, aleluia, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca
de 450 anos. Eu vejo o apóstolo Paulo como um bom fariseu que foi, tendo aprendido aos pés de Gamaliel, cuja história do povo de Israel estava até no sangue. Se fizesse lá um exame de sangue ali lá ali, como é que é o nome daquele que tem ali? Laboratório. Hemorrio. Fizesse ali no hemorrio, ia sair a história lá, toda encostando no sangue dele. É um desses aí. Então diz que Paulo começou a trazer a história do povo de Israel, começou a mostrar para esse povo. E ao revelar a história, Paulo enfatiza os atos redentivos de Deus, os atos redentivos divinos. O relacionamento de Deus com o homem é um relacionamento salvífico, um relacionamento salvador. Amado, de quantas peripécias Deus já não salvou a tua vida? Aí a minha também. Além da salvação eterna, de quantas Ele não nos salva? Como costumamos dizer na igreja, salva de coisas que você vê e salva de coisas que você não vê também. Não é não? Quantos livramentos Ele já te deu, amado? Então ele vem mostrando esses livramentos. Lucas, como é de costume da sua estilística, ele faz um resumo, mas certamente o Paulo deve ter ali explanado muito mais coisas. E ele diz que Deus é o sujeito de todos os verbos. Verbo denota ações. Deus é o sujeito de cada uma dessas ações. Foi Deus quem escolheu o povo de Israel. Foi Deus quem fez os israelitas prosperarem no Egito e os tirou lá com mão poderosa. Foi Deus quem desenvolveu a sua obra, tendo paciência com o povo, apesar do povo e apesar dos seus atos rebeldes. Foi Deus quem tirou as nações de Canaã, dando aquela terra por herança ao seu povo. Foi Deus quem livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Foi Deus que livrou Daniel da boca do leão. Foi Deus que abriu o mar vermelho para o povo com Moisés passar, cantando em terras enxutas e louvar no cântico de Miriam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Acharam que era do irmão Clebinho? Não, é da Miriam. Amado, Deus começou a boa obra na tua vida, Deus vai completar esta boa obra, amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Parte B do versículo 20 até o 23. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. E Deus lhes deparou Shaul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Oh Santo Pai, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Sim, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo seja adorado. Aquele homem que andou em Jerusalém há 2000 anos atrás foi Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e morreu na cruz por nós. Quem morreu na cruz por nós não foi Deus Pai. Quem morreu na cruz por nós não foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz por nós foi a segunda pessoa da Trindade. Foi Deus Filho, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Negar a segunda pessoa da Trindade é negar o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 5.
Este é o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Se você crê em Jesus, você é salvo, amado. E você crê em Jesus, diga amém do seu lugar. Se a tua vida está nas mãos de Jesus, diga um amém aí, amado. Então diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz. O Senhor tomou o meu lugar dos meus pecados. O Senhor se fez maldição em meu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amado, Jesus é tudo em nossa vida, amado. Então a ênfase de Lucas é sobre o controle soberano de Deus. Foi Deus que introduziu o povo na terra. Foi Deus quem tirou o povo do Egito. Deus levantou juízes, porque na época de juízes, o povo fazia o que vinha na cabeça. Então o povo vivia períodos de 40 anos. Em 40 anos, o povo se arrependia, Deus enviava lá um juiz, libertava, o povo servia a Deus, as tantas caía no pecado de novo, se desviava, fazia crueldades, e aí vinha a disciplina, e aí o povo se arrependia, vinham os juízes, e assim Deus foi tratando e trabalhando com o seu povo. O povo quis um rei, mas que fosse um rei segundo as nações, não um rei deuteronomista, não um rei que tivesse as qualidades descritas em Deuteronômio. Eles queriam um rei segundo as nações o tinham, queriam ter a força do braço no poder bélico, queriam ter a força de um rei grande, poderoso, com um nome exaltado, em quem pudessem botar a confiança. Por isso Deus enviou Saul. Tá bom, estão me pediram tanto, agora eu vou dar. Vai lá, Saulzinho. Era um homem que era formoso, forte, grande. Eles falaram: nossa, esse é o rei. O cara chegou escondido numa carroça. Amado, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a pele, o homem vê a aparência, o homem vê os olhos, o homem vê a carne, mas o Senhor, Ele vê o coração. Levave, o Senhor vê o coração. E diz que Deus permitiu que o povo tivesse Saul. Às vezes, amada, a disciplina de Deus é Deus nos dar o que nós queremos. Às vezes a disciplina é: tá bom, você quer tanto isso? Toma. E o povo estava lá depois do sair do Egito, livre, liberto, abençoado. Deus mandava maná todo dia. E o povo: no Egito a gente tinha carne, no Egito a gente tinha cebolas e alhos, pepinos e peixes. Agora aqui a gente só tem esse maná. Ele falou: tá bom, vocês querem carne? Vou mandar carne. Mandou codornizes, 30 quilômetros de codornizes com 90 centímetros do chão. Diz que o povo caiu tanto na carne, comeu tanto churrasquinho de gato, de codorniz, que veio uma desinteria da braba e milhares de pessoas morreram. Amado, às vezes a disciplina de Deus é dar o que a gente está pedindo. Então, quando você orar, peça segundo a palavra de Deus. Peça segundo a palavra de Deus. Então Deus é o agente da história. No ápice da história, Ele envia Jesus o Salvador. E ousadamente Paulo identifica Jesus como o libertador prometido de Israel. Ele é o libertador, Jesus. Então, amado, até aqui podemos entender que Deus já está no controle da sua obra missionária, de que Deus está no controle dos seus missionários, que Deus está fazendo a obra no seio da sua igreja, assim como fez na história de todo o seu povo, e nos dias de hoje não é diferente. Por isso nós louvamos hoje: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Diga de novo: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Precisamos aprender com Deus, amados, porque para nossa vergonha, muitas vezes, somos um povo que mais matamos os seus soldados. Precisamos cuidar dos nossos combatentes, precisamos cuidar dos nossos soldados, precisamos cuidar dos nossos irmãos. Você viu irmãozinho chorando na igreja? Você viu irmãozinho triste na igreja? Não julgue. Pecador, deve estar em fornicação. E você? Como é que está a sua vida? Então, amado, acolha. Igreja é acolhimento. Igreja é base de acolhimento. Igreja é centro terapêutico. Igreja é lugar de cura, de restauração. Igreja é lugar da pessoa chegar, ser liberta, curada, tratada, sarada. Igreja é lugar da pessoa ser alimentada pela palavra de Deus, sair fortalecida, dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto sem ser humilhado quanto honrado, tenho experiência em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Isto é a igreja, é a obra missionária. Então, somente através da ação do Espírito Santo direta na igreja é que nós, em segundo lugar, teremos ousadia e entendimento para expor o propósito de Deus revelado nas Escrituras. Estamos servindo a um Deus que vê o amanhã e nós não sabemos nem o que vai acontecer no minuto seguinte. Estamos servindo a um Deus que é soberano e conhece toda a história. Quando olha para ontem, vê o dia da criação. Quando olha para amanhã, vê o dia do seu retorno. E nós não lembramos nem o que almoçamos ontem. Mas, se o Espírito Santo te capacita, se o Espírito Santo está presente na tua vida, você terá entendimento para expor os propósitos de Deus revelados nas Escrituras. Versículo 26 a 31. Irmãos, descendência de Abraão, e a vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Paulo já está interpretando o que Deus fez em Jesus, entendendo o que Deus está fazendo. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os shabates, quando condenaram, o que fizeram? Cumpriram as profecias. Que entendimento profundo. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, aleluia, tirando-o do madeiro, puseram no túmulo. Mas o agente dos verbos, sujeito de toda a história, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então Paulo está destacando que a morte de Jesus cumpriu as profecias. A ênfase é a realização dos propósitos de Deus. Paulo
pela capacitação de Deus, iluminação dos seus olhos, pela ação do Espírito Santo, está interpretando todas as escrituras do Antigo Testamento. Se você pega um rabino, porque o nosso Antigo Testamento é a Tanar dos rabinos. Tanar é a Torá, Ketubim e Nevim, lei, profetas e salmos. É o Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento é a Bíblia deles. Se você pega um rabino e manda ele ler o Antigo Testamento, ele vai ter um entendimento totalmente diferente do seu. Mas se pelo Espírito Santo você lê o Antigo Testamento, o Espírito Santo vai te mostrar que todo o Antigo Testamento é o cumprimento em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave da leitura do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o cordeiro que lá se matava. Jesus Cristo é aquele que ressuscitou o que os profetas haviam declarado. Jesus Cristo é a luz que veio iluminar as trevas. Diga glória a Deus por isso. Então era isso que Paulo estava fazendo, lendo, entendendo, interpretando e pregando o Antigo Testamento. A ênfase é a realização dos propósitos de Deus na pessoa de Jesus. A promessa se refere à ressurreição de Jesus, cumprida para nós. Versículos 32 a 37, diz a palavra do Senhor: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Você veja, ele balizando isso tudo no Antigo Testamento. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, aleluia. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Aleluia, aleluia. Amado, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Se Jesus fosse somente homem, o seu sacrifício não valeria de nada, porque ele não poderia justificar ninguém. Seria igual a nós, pecador. Se Jesus fosse somente Deus, também o seu sacrifício não valeria de nada. Por quê? Porque Deus não sofre, Deus não morre na cruz, Deus não pode morrer. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso ele morreu e justificou o seu povo. E a ele toda a glória. Agora, note que a Bíblia está dizendo que Davi cumpriu o seu propósito, o propósito de Deus para a sua geração. Seria talvez essa uma nobre inscrição para a sua lápide: Davi cumpriu os propósitos de Deus para a sua geração. Talvez possa ser essa uma nobre inscrição para a nossa lápide: irmão, cumpriu os propósitos de Deus para a sua geração. E quem recebe, diga um amém aí, amado. Cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Agora, isso revela que o impacto de Davi se limitou à sua geração. Jesus, porém, não tem epitáfio. O túmulo de Jesus está vazio. Os laços de morte não puderam prender o Senhor Jesus. Você sabe que só tem inimigo quem está vivo. Quem não está vivo não tem inimigo nenhum. Por isso os inimigos de Deus continuam. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. De maneira que nós não servimos alguém que esteve vivo e morreu, mas nós servimos alguém que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E tendo ressuscitado é o Senhor de todas as coisas. Oh, glória a Deus! Versículo 38 e versículo 39.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Diga glória a Deus aí por isso, amado. Ou seja, tudo que a lei não pôde fazer, Jesus faz na tua vida. Porque a lei dava pleno conhecimento do pecado, mas não a solução do pecado. A lei dizia assim: não adulterarás, mas não dava capacidade para o pecado. Pelo contrário, só aguçava. Porque como diz o nosso profundo, sábio, poeta, jogador, o roubado é mais gostoso. Ou seja, o proibido é mais gostoso. Não foi isso que o jogador falou lá quando ganhou? Ou seja, amado, aí a lei vem dizer assim: não pense no elefantinho da pomarola. Pensou em quem? Não pense na velhinha da Praça Nossa. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, amado, mas ela não dava solução para o pecado. Jesus Cristo mudou o foco. Somos obra do amor de Deus, e pela graça de Cristo você foi livre de todo o cativeiro. Então, amados, 5 minutos. O que aconteceu a Jesus não é simplesmente mais um acontecimento divino na história de Israel. Paulo vem dizendo tudo o que aconteceu na história de Israel, e no ápice Jesus. Mas o que aconteceu a Jesus, está dizendo Paulo, não foi apenas mais um destes acontecimentos da história de Israel. Antes é o acontecimento culminante para o qual tudo aquilo apontava. Jesus é a realização de todos os propósitos de Deus, porque nele reside corporalmente toda a plenitude de Deus, porque ele é a salvação, amado. Ele é a mensagem e o mensageiro. Ele é o poderoso, aleluia, Jesus. A ressurreição de Jesus, portanto, é vinculada à oferta de graça, perdão e justificação por Deus, e estabelece uma nova ordem na interação de Deus com Israel e os gentios. Ou seja, Jesus é o único mediador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, amado. E conhecereis Jesus, e Jesus te libertará. Eu vim para que tenham vida, Jesus, e Jesus em abundância na tua vida. Amado, se você tiver Jesus em abundância na tua vida, nada te faltará. Afinal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Jesus, diga, é Jesus. Agora veja o versículo 40 e 41, que é de suma importância. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Que isso não aconteça na vida de vocês. Porque qual era a obra tal que Deus estava fazendo? Era isso aqui: enviar Jesus para salvar. Mas o profeta Abacuque disse que eles não creriam, os desprezadores. Não crereis quando alguém contar. Então que isso não aconteça na vida de vocês. Ou seja, o que tem que acontecer na tua vida é a fé em Jesus Cristo. Diga: eu tenho fé, eu acredito, eu recebo. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. A minha alma, o meu espírito, o meu ser, tudo que sou, tudo que sou, tudo que sou, tudo está nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus ninguém vai me arrebatar. Das mãos de Jesus, amado, ninguém vai tirar você, porque você foi salvo. O que a lei não pôde fazer, Jesus fez. Aí aqueles que não têm entendimento dizem assim: mas é fácil, irmãozinho pecou, fez, aconteceu, agora entrou na igreja, virou crente e está tudo bem, está perdoado.
Muito fácil. Não, não é fácil, amado. O preço da lei era: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus pagou o preço da lei, morrendo por nós na cruz do Calvário. Por isso ele pode, por meio da fé, justificar legalmente aquele que nele crê. Ele perdoa o pecado, mas não é conivente com ele. Ele perdoa o pecador, ele perdoa o pecador que cometeu o pecado, mas continua sendo um Deus santo. Por quê? Porque ele pagou com a sua vida o preço da lei. Pode parecer fácil para alguns, mas para ele custou o sangue vertido na cruz. Todas as agonias dos seres humanos, todas as síndromes dos seres humanos, todos os pecados dos seres humanos, todos os pesos dos pecados, tudo isto estava sobre ele. E disse o profeta Isaías: olhamo-no e não vimos nele beleza nem formosura, porque ele tomou sobre si as nossas transgressões, e nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fostes sarados. Aleluia! Então Paulo está exortando a continuarem na graça de Deus, usando Abacuque 1,5, citando essa profecia como um incisivo a um convite que eles permaneçam em Cristo e não na lei de Moisés. Ou seja, aqueles judeus que se converteram permaneçam agora na graça, em Jesus, e não mais na lei. Versículo 42 e 43 diz isso: ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse as mesmas palavras. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar aonde? Na graça de Deus. Então, ovelhinha amada, versículo 44 a 47 diz: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de quê? Inveja. Tem muita gente vindo aí, muitos gentios, não são prosélitos, não, vamos fechar a porteira. Com ciúme, inveja, e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja salvação até aos confins da terra. Então, versículo 50 ainda diz: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, os principados da cidade, levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsando-os do seu território. Então, amado, 3 conclusões. Primeiro, Paulo cita a profecia de Isaías, segundo a qual Israel foi escolhido para ser luz aos gentios, até os confins da terra. E você viu aqui qual foi a postura deles: levantaram as mulheres piedosas de alta posição, vamos expulsar esses caras. Minha pergunta aplicativa, provocativa e conclusiva: o que é que você tem feito com a missão que Deus te deu? Tens usado a tua alta posição, ou tens usado as tuas influências, tens usado a tua condição de influenciar amigos, irmãos? Você é uma pessoa considerada e amada, ou você é um ótimo profissional e tem entrado em muitos lugares. O que é que você tem feito com a missão que Deus te deu? O Evangelho não é um poder que possamos manipular de acordo com os nossos caprichos. Esses judeus não aceitavam o fato das portas se abrirem amplamente aos gentios, para que eles não perdessem a posição de privilégio. E justamente por querer proteger a posição de privilégio de forma carnal, é que eles mesmos se excluíram do povo de Deus, perderam a posição. Então, enquanto os líderes religiosos enciumados faziam planos e recorriam ao poder humano para expulsar Paulo e Barnabé, porém,
a palavra do Senhor era divulgada. Amado, haja o que houver, a palavra vai ser divulgada. Agora, quando a história olhar e ler, hoje nós olhamos e vemos quem era de Deus e quem não era. A história vai olhar para nós e vai saber quem era de Deus e quem não era. E mais do que isso, muitos vão descobrir quando estiverem diante do trono branco: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, nunca vos conheci. Ou, se de fato você crê em Jesus, recebe, coloca nele a sua confiança, apesar de nós mesmos e nossas falhas, Deus te salvou em Cristo Jesus. Diga amém, glória a Deus. Então, como é que o futuro vai ler a história dos complôs, julgamentos, armadilhas feitas contra os pregadores da palavra? De qual lado você será contado? Tenhamos temor e tremor, pois aqueles que silenciamos hoje podem ser conhecidos ou reconhecidos como verdadeiramente profetas enviados pelo Espírito a fim de nos chamar à obediência. Versículos 48 a 52. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e principais da cidade, levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e transbordavam do Espírito Santo. Amado, o tema da alegria em meio à perseguição é atribuído ao fato de reconhecerem que é o poder do Espírito Santo que impede de se extinguir a luz do nosso testemunho. Pois eu quero declarar a alegria do Espírito Santo na tua vida. E a luz de Deus do seu testemunho não será extinta. Toda arma forjada cairá em nome de Jesus. A verdade da palavra pelo Espírito fará o teu coração arder e a luz brilhar através da tua vida. Então, pergunto: será que todos os que viveram no primeiro século entenderam o que Deus estava fazendo através deles e quais seriam as implicações daquelas obras para o futuro? Suspeito em dizer que a maioria deles ficaria admirada em 2023 anos depois estarmos dando o testemunho deles. Note você que o próprio Pedro não esperava que Jesus fosse crucificado, muito menos ressuscitado, e até o negou 3 vezes. Tudo isso como cumprimento dos propósitos de Deus. E muitos, por não entenderem o plano de Deus na história, e não entenderem o que Deus está fazendo na sua vida hoje, assim como os discípulos de Emaús, fogem da obra de Deus. Lucas 24, 25 a 27, 32, 4, 34, 48. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A seguir Jesus lhes disse, agora para todos os discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, que ele padecesse, de ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, missões mundiais, começando de quem?
Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e nós não somos muito diferentes. Vós sois testemunhas. Vamos ler juntos esta palavra final? Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Você é testemunha. Você é testemunha. Você é testemunha. Você é testemunha. Diga: eu recebo esta palavra. Confie a direção da sua vida ao poder do Espírito Santo, para que através das escrituras proféticas, a luz do seu testemunho jamais se extingue. Você impacte a sua geração, e quiçá, como Davi um dia, possamos ter em nossa lápide: irmãozinho fulano de tal cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Que assim seja, assim diz o Senhor.